boa tarde a todos. Estamos começando a partir de agora o podcast Clube dos 13, onde sempre estará aqui um convidado especial para contar a história do seu time. Hoje estamos aqui com a presença de João Córdova para contar a história do Nacional. Seja bem-vindo, João. Obrigado, João Paulo, pela oportunidade. Estamos aqui para esclarecer, contar essa história bonita do Nacional ao longo dos tempos. Fique à vontade. Então, para começar aí, gostaria de saber como surgiu o time do Nacional. A equipe do Nacional, ela surgiu de trabalhadores da então PCC ainda na época, não era nem Klabin, né? Em 1987, o pessoal do turno D da PCC, ali formado por Zezinho, né, o José Floriano, que era o principal líder ali, Sim. junto com o Mariano Lebide e mais alguns outros que trabalhavam no mesmo turno, como Lourenço, Sim. e mais alguns outros ali conforme ele me contou, né, Sim. porque eu não vivia essa história, eu cheguei um pouquinho depois. Pode dizer para nós como foi escolhido como chegaram a esse nome Nacional? É uma coisa que eu nunca perguntei, né, ao Zezinho. Assim, não fazia muito sentido perguntar, né, mas Sim. assim, ele foi o nome que ele escolheu, achou que era legal e colocou, né? Sim. Em reunião com a diretoria formada, Sim. né, escolheram esse nome para a equipe. A tua história no Nacional, quando você começou a jogar no Nacional? Eu vim para Correia Pinto, eu morava em Lages, né? Saí do Exército, depois de 2 anos do Exército. Eu vim trabalhar como vigia bombeiro na PCC, né? Sim. Em 89. Então, 89 e 90 foi o primeiro campeonato do Nacional, né? Foi o primeiro título que o Nacional ganhou, né? Sim. E eu lembro que eu cheguei aqui em 89, eu estava disputando o campeonato, eu fui convidado, inclusive, pelo Juarez França. Sim. E pelo Zezinho, para fazer parte da equipe. E como eu estava disputando o campeonato em Lages, eu resolvi entrar em 90 na equipe. E eles se sagraram campeão em 1989 e 90, que é um campeonato que se prolongou, né, de 89 para 90. Sim. E aí em 90 eu comecei a minha história no Nacional. Gostaria que você falasse dos títulos do Nacional, quantos títulos o Nacional tem? O Nacional tem ao total 16 títulos. Ele teve esse primeiro em 1989, 90, né, que foi um título só. Sim. Aí ele voltou a ser campeão 93, 94, 99, 2000, 2001, aí 2003, 2004, 2005. Sim. E 2006 e 2007 não teve campeonato em Correia Pinto, a gente foi disputar em Lages. Sim. Fizemos uma boa participação, mas não tivemos o êxito de ser campeão. Sim. Quando voltou aqui o campeonato em 2008, a gente ficou campeão de novo, em 2008 e em 2009 também. E em 2009 ainda a gente ganhou um regional também. Terminamos o campeão aqui no campo e ganhamos um regional promovido pela Ponte Alta. E até inclusive tinha Santa Cruz também participando. E a gente voltou a ser campeão em 2011, 2015 e 2019, que foi onde a gente encerrou, né? Em 94, algo diferente, assim, porque tinha Série A e B. Sim. E o Zezinho, ele conseguiu, na época, com a ajuda de outro auxiliar dele, que a gente chamava de Pastor, Sim. eles montaram a equipe B do Nacional. E nós ficamos campeão nas duas, na Série A e na Série B. Então somou 2 títulos ali. E no caso, no outro ano, chegou a jogar os dois Nacional A e B na mesma... Não, porque daí no ano seguinte já não teve mais Série B, sim, né? Entendi. Então daí tinha só a Série A. E alguns daqueles vieram participar do time A, outros foram para outras equipes, né? Sim. Mas foi 2 títulos num ano só, assim. Como em 2009, o título municipal e o título regional. Sobre esses títulos aí, a gente sabe aí, eu sei, já vi você jogando, você é zagueiro, né? Gostaria que você contasse qual a melhor dupla de zaga que você formou no Nacional.
Teve várias aí? Essa pergunta é bastante difícil, Polêmica, né? Bem polêmica, inclusive, Assim, né? quem que você gostou, assim, aqueles companheiros assim, que você gostou de jogar junto? Na verdade, sim, eu joguei com muita gente, né? Sim. Porque 30 anos aí jogando aí, você passa por Sim. muitos companheiros de dupla de zaga, né? Sim. Rapaz, é difícil porque você falar assim, foram tantos bons Sim. zagueiros, Sim. né? Que eu joguei junto, mas eu destacaria aí dois que eu joguei junto, eu destacaria, que era o Edir Hoffmann, era muito firme, muito bom, e o Dejacir Vigers, que era de Sim. Lages, mas muito bom também, e assim, tantos Sim. outros, né? Sim, sim. Eu espero Mas que eles não, é. os demais É. não se ofendam, porque Sim. teve tantos outros Sim, que, sim. se eu for citar aqui, eu vou esquecer e Aham. alguém vai se magoar, né? Sim. Mas acho que seriam esses dois os melhores que eu colocaria assim como dupla de zaga. E goleiro? Os goleiros que passaram pelo Nacional, qual que os destaques aí? Aí tem, como o Nacional teve várias décadas, né? Sim. Então, assim, se for colocar por década, começou lá com o Juarez, né? Juarez França, era um baita goleiro, um cara que pegava muito, né? Sim. E depois a exemplo do Rildo, eles foram jogador de linha também, né? E então, assim, começou com o Juarez, o Rildo, o Cascão jogou muitos anos no Nacional, né? Sim. Aí eu tô falando dos jogadores que tiveram uma carreira mais longa, né, na equipe, mas depois vieram aí em 2015 o Tino foi um destaque, né? Sim. No Nacional, no título do Nacional. E em 2019 o Lipe, né? Sim. O Lipe também foi destaque também, mas jogadores com pouca duração pelo clube, assim, né? Mas que fizeram muito bem a sua parte. Para mim, escolher um goleiro assim, eu vou escolher pela quantidade de tempo que ele permaneceu e pela qualidade também. Sim. Eu escolheria o Rildo, Sim. porque o Rildo ele foi um goleiro que ele permaneceu mais tempo no Nacional. E outro destaque dele é que ele foi um dos 5 jogadores que completaram 100 gols com a camisa do Nacional. Então, de goleiro ele foi para a linha, né? E virou um goleador também. Seria então, ele o goleiro com mais títulos também no clube? Com certeza. Ele, assim, de goleiro foi o que mais... E eu acho que ele e o Cascão é meio parecido, sabe? O Cascão também teve uma longa trajetória pelo Nacional sendo campeão. O Cascão goleiro, ele tem o Cascão que era... O Cascão que era volante. Esse também tem bastante título no clube, né? Bastante também. Gostaria que você falasse do técnico também, o fundador, que foi fundador do time, que você falou. Exatamente. O José Floriano, né? O Zezinho, como todo mundo conhecia, né? Ele era um amante do futebol, né? Ele é um cara dedicado mesmo ao extremo, né? Sim. E a história dele, na verdade, ela começou assim devido a um problema que ele teve no time do irmão dele, né? Eu vi essa história. Do Farcidorides, né? Sim. Então ele foi um jogo em Lages onde eles perderam a final lá, quando teve um pênalti a favor da equipe do Orides, né? E o